Então eu aconselho aos irmãos de Agrestina, saiam daqui. Conheçam outros irmãos, visitem outras igrejas, parem de ficar vindo só para aqui, para o culto de Agrestina, visitem outras comunhões. Mas, irmãos, o que eu quero dizer e o que me preocupa é que há mais de 14 anos eu tenho trazido a mensagem do Santo Deus para cá, especificamente para a igreja de Agrestina, e eu não vejo uma pessoa que falta chegando e perguntando durante esse tempo todo: irmão Júnior, o que foi que Deus falou para mim? Porque eu estava em outra igreja, aprendendo a palavra de Deus em outra igreja, ouvindo o Senhor falar em outra igreja, mas eu não sei o que Ele falou diretamente para mim na minha igreja. O que foi, irmão, que foi pregado domingo na minha igreja? Terceira epístola do apóstolo João. Nós faremos uma leitura da parte A do primeiro versículo. Epístola do apóstolo João, sua terceira epístola. O versículo 1, a parte A, que diz assim: o presbítero ao amado Gaio. Meus irmãos, um pai que tinha um filho a quem ele amava muito, precisou fazer uma viagem e ele não sabia se teria como voltar mais. Mas ele combinou com o filho dele de que em certa data específica ele enviaria uma carta a esse filho. E queria também que o filho conversasse com ele, porque ele queria compreender o que o filho estava passando e ele queria que o filho compreendesse o que ele sentia. E assim aconteceu por diversos anos. O filho sempre naquela data específica esperava o mensageiro que trazia ali a carta e entregava a ele. E ele, com todo carinho e atenção, abria aquela carta e lia e chorava e matava um pouco da saudade que ele sentia do pai, através daquelas palavras ditas pelo pai. Depois ele conversava com o pai mais novamente, escrevia para o pai. Só que alguma coisa aconteceu depois de algum tempo. As cartas sempre voltavam para o pai. E o pai já estava triste, preocupado. O pai não sabia o que estava acontecendo com o filho dele. Porque o mensageiro, ele não encontrava mais o filho lá na mesma casa. E a carta voltava sempre. O pai ficou preocupado e pensou que tinha acontecido alguma coisa com o filho. Mas, na verdade, simplesmente o filho perdeu o interesse pelo pai. Passou tanto tempo distante do pai que acostumou sem o pai. Acostumou depois também sem ouvir mais o pai, sem ler mais as cartas do pai. E aí foi levar a sua vida e foi tratar dos seus afazeres cotidianos e não se interessava mais em receber as cartas do pai. Bem, meus irmãos, isso, na verdade, é o que tem acontecido com a igreja de Agrestina. Não digo com todos, mas com alguns. Todos os domingos o Senhor envia um mensageiro para dizer o que Ele quer dos seus pequeninos. Para dizer o que Ele quer dos que aqui congregam em Agrestina.
mas nem sempre eles estão. Talvez o que tenha acontecido seja o que aconteceu com este homem da história. Talvez ele já está há tanto tempo sem ouvir o Pai. Talvez faça tanto tempo que ele não vem mais saber o que é que o Pai tem a dizer, que ele já acostumou. Então ele não tem mais interesse. Ele prefere estar em outros lugares. E ele prefere que a carta que foi enviada diretamente a ele volte. E que o Pai não fale a ele. Infelizmente, isso pode ser o que está acontecendo com muitos. Se os irmãos prestarem atenção, João, ele se apresenta como presbítero, ou seja, como ancião, como o pastor, ou seja, como o mensageiro. E ele escreve uma carta. Essa carta tem um endereço específico, a uma igreja específica e a uma pessoa específica, a Gaio. Imagine você o quão importante é que uma carta tenha um destino específico. Imagine você o quanto é importante que na carta esteja escrito o nome de uma pessoa específica para que essa pessoa saiba que a carta é para ela. E se não tivesse um endereço específico, nem para uma pessoa específica, o quão confuso seria para aquela pessoa que recebeu a carta. João escreveu essa carta para uma igreja específica. João escreveu esta carta para uma pessoa específica. E ele queria tratar daqueles problemas que aquela pessoa estava passando. E assim é o nosso Deus ainda hoje, meus irmãos. Ele trata com igrejas de forma específica. Ele tem um mensageiro para cada igreja. Cada pastor de cada igreja fiel é um mensageiro de Deus para aquela igreja. João escreveu esta carta para Gaio. Agora, já imaginou essa carta perdendo o seu destino e caindo em outra igreja, onde teria um irmão também chamado Gaio? E que esse irmão não tinha nada a ver com os problemas que Gaio estava passando? Como é que esse Gaio ia encarar essa carta? Olha o que João escreveu para mim. Deixa eu ver o que Deus está querendo de mim. Em que eu preciso me corrigir? Aonde Deus concorda com o que eu estou fazendo? Deixa eu ver. E ele vê e diz, nada a ver. Quem é esse Diótrefes aqui que está dominando a igreja? Aqui não tem nenhum pastor com esse nome. João está louco? Quem é esse Demétrio aqui que deve receber o testemunho de todos, que é missionário e que veio para a minha igreja? Eu ainda não vi ele, como pode? O que está acontecendo com João? Então observe, meus irmãos, que existe um sentido na mensagem que Deus envia. Mas aí você pode pensar o seguinte, quer dizer que Deus só fala a mim na minha igreja? Não, não é isso. E nós vamos falar disso daqui a pouco. Os irmãos lembram daquela anedota que criaram a respeito de um homem? Expressa bem o que nós estamos tratando aqui. Que diz que um homem chega de viagem e fica em um hotel. Daí ele entra num quarto, pega o celular e manda uma mensagem para sua esposa. Só que ele erra um número e cai no celular de uma viúva que tinha acabado de sair do velório. E na mensagem dizia, amor, cheguei em paz. Você vem na próxima semana. Já reservei seu lugar. Estou morrendo de saudades. Traz pouca roupa que aqui está um calor infernal. Isso daí expressa o quanto é importante que o destino seja específico. Porque essa mulher, apesar de ser uma história, uma ilustração, essa mulher aqui recebendo essa mensagem, ela, aflita como estava, olha para aquela mensagem e diz, meu marido, meu Deus, mandando mensagem, do jeito que as pessoas não são místicas, né, fantasiosas, não é de
Se duvidar que ela imaginasse que era de fato o marido dela, dizendo que ela vai morrer também semana que vem e vai visitá-lo. Mas eu quero que os irmãos entendam isso. Deus envia sua carta à igreja de Agrestina. Deus envia sua carta à igreja de Caruaru. Deus envia sua carta à igreja de Maceió, à igreja de São Paulo. Ele envia as suas cartas espalhadas pelo mundo, meus irmãos. E Ele quer falar com pessoas específicas, em endereços específicos, de assuntos específicos para essas pessoas. Mas alguém pode dizer, mas Deus, Ele pode falar em todo lugar comigo. Não preciso ir para a minha igreja, Ele pode falar em outra igreja irmã comigo. De fato, Ele pode, meus irmãos. Mas não se trata do que Deus pode ou não fazer. Se trata do que Ele quer fazer. Deus pode falar diretamente com você em todo lugar, inclusive fora da igreja. Mas Ele disse que iria falar com você dentro da igreja. Se você não está dentro da igreja, hoje Ele está falando com você e você não está ouvindo. O Senhor Deus, Ele pode falar em todo lugar, mas Ele quer tratar, Ele quer revelar o seu Filho por meio de sua igreja. Quer uma prova disso? As cartas de Paulo, por exemplo, foram escritas para quem? A primeira carta de Paulo foi escrita aos romanos. E Paulo diz assim, a todos que estáis em Roma. Então era para a igreja de Roma e não outra. Quer dizer que não serve aquela carta para as outras? Serve. Porque a instrução do Senhor serve para todos, mas existem coisas diretas de Deus para você, que Ele quer corrigir em você, que Ele diz para você. E alguém que não está precisando dessa palavra, ouve e diz, vou me prevenir, para que eu não caia nisso, que esse irmão ali já caiu e precisa ser corrigido. A palavra de Deus, ela trata com você, o que você lê dela serve para você. Em qualquer igreja que você estiver fiel ao Senhor, a palavra vai servir para você. Mas na sua igreja, Deus trata diretamente com você. Outra carta de Paulo foi à igreja de Corinto. E observe o que Paulo diz, abreviando. Paulo, a igreja de Deus que está em Corinto. Depois ele escreve novamente à igreja de Corinto, ele diz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. A igreja de Deus que está em Corinto. Depois Paulo escreve aos Gálatas. E ele diz, Paulo, apóstolo, a todos os irmãos que estão e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Depois ele diz aos Efésios, Paulo, aos santos que estão em Éfeso. Depois, Paulo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Depois, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Depois, Paulo, a igreja dos Tessalonicenses. E mais uma vez, a igreja dos Tessalonicenses. E agora ele vai tratar também com pessoas específicas dentro da igreja. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo. Paulo, mais uma vez, apóstolo de Jesus Cristo, a Timóteo. Depois, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, a Tito. Depois, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao amado Filemão, nosso cooperador. Então, os irmãos percebem como Deus trabalha. Deus trabalha dessa maneira, querendo falar aos irmãos diretamente e a todos indiretamente. Então, os irmãos terão uma mensagem de Deus específica, trata com os irmãos de forma específica. Ele pode falar com os irmãos de forma específica também em outra igreja, pode sim. Ele pode tudo, mas a questão que nós estamos tratando é o que Ele quer. Como Ele quer trabalhar. Então, se os irmãos são membros de uma igreja, os irmãos terão a mensagem de Deus nessa igreja.
Agora pense a situação dos desigrejados, por exemplo. Daquelas pessoas que dizem eu não preciso de igreja. São iguais a esse homem que contamos no início, que não quer mais ouvir o que o seu pai diz diretamente para ele. Meus irmãos, isso não foram casos isolados que Paulo falou. Jesus fala a todas as igrejas, sim. Observe o que ele diz. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Ele diz assim, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então observe que a palavra de Deus, ela diz às igrejas. Ela não diz a uma igreja específica só. Mas o que o Espírito Santo fala, ele fala a todas as igrejas. Então, a palavra de Deus é para todas as igrejas, só que tem questões que Deus quer tratar especificamente, e a prova é o que o Senhor Jesus Cristo faz. Em Apocalipse capítulo 2, o versículo 1, ele diz, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso. Nós já vimos no estudo do Apocalipse aqui, que essa palavra traduzida, de anjo traduzida, ela quer dizer mensageiro. Ela está tratando do pastor da igreja. Então, o que o Senhor disse foi o seguinte, João, escreve para o pastor da igreja de Éfeso. Ele tem algo a dizer à igreja de Éfeso. Depois ele diz, e ao anjo da igreja de Esmirna, escreve. Então ele tinha algo a dizer especificamente para a igreja de Esmirna, que serviria para a igreja de Éfeso e todas as outras, mas que não diretamente. Porque os problemas da igreja de Esmirna não eram os problemas da igreja de Éfeso, mas como era a palavra de Deus, pode ser usada por todas as igrejas. Depois o Senhor diz ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. E ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve. Os irmãos percebem a forma do Senhor trabalhar? A palavra dele, meus irmãos, ela serve para todos e todas as igrejas. Só que tem coisas que ele quer que você escute na sua igreja. E você não vai escutar em outra igreja. E depois, nós também temos que entender que existem pregações que são para todos. E todas as igrejas de forma direta também. Como João continua dizendo, depois destas coisas, ou seja, depois que o Senhor falou especificamente para cada uma igreja, depois destas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta nos céus. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E ele começa a revelar para todas as igrejas. Bem, o que é que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Quando você falta ao culto na igreja de Agrestina, o que acontece é que você deixa de ouvir o que Deus tem a falar diretamente a você, de forma específica para você. Isso não significa que você não possa visitar outras igrejas. Além de poder, você deve e você precisa visitar outras igrejas. Você precisa estender a sua comunhão. Onde vocês encontrarão outros irmãos que confortarão os irmãos na fé, que vão estar em comunhão, comungando da mesma fé dos irmãos, e os irmãos vão perceber o quão rica é a sua fé. Que você vai encontrar irmãos que você nunca viu, e que eles vão pensar igualzinho a você, referente às doutrinas da palavra. Então eu aconselho aos irmãos de Agrestina, saiam daqui! Conheçam outros irmãos, visitem outras igrejas, parem de ficar vindo só para aqui, para o culto de Agrestina, visitem outras comunhões. Mas, irmãos, o que eu quero dizer e o que me preocupa é que há mais de 14 anos eu tenho trazido a mensagem do Santo Deus para cá.
especificamente para a igreja de Agrestina, e eu não vejo uma pessoa que falta chegando e perguntando durante esse tempo todo: irmão Júnior, o que foi que Deus falou para mim? Porque eu estava em outra igreja, aprendendo a palavra de Deus em outra igreja, ouvindo o Senhor falar em outra igreja, mas eu não sei o que Ele falou diretamente para mim na minha igreja. O que foi, irmão, que foi pregado domingo na minha igreja? Eu não vejo as pessoas preocupadas com isso. Pensando nisso, o que foi que eu fiz? Comecei a gravar os sermões, porque são muitos faltando. Alguns visitando outros irmãos, e outros simplesmente sem interesse nenhum, sem demonstrar esforço nenhum, em querer saber o que Deus está falando com essa pessoa hoje. Pronto, por exemplo, as pessoas que faltaram hoje, será que todos foram impossibilitados? Ou poderiam ter vindo? Será que eles estão visitando outras igrejas ou ficaram em casa ou em algum outro lugar? É isso que eu quero que os irmãos entendam. Então, para que tentasse ajudar essas pessoas, comecei a gravar as pregações, os estudos. E estou postando no YouTube. Tem vez de faltar na igreja 15 pessoas, 20 pessoas. E quando eu olho as visualizações no YouTube, 10 visualizações do sermão do domingo. E aí eu penso, pelo menos 10 da igreja da gente resolveu se interessar em saber o que Deus falou com ele. Aí eu encontro irmãos de outras igrejas que dizem: irmãos, vi o vídeo, viu? Eu vi o vídeo que o senhor postou no YouTube. Eu digo: opa, então já são 9 da minha igreja, da nossa igreja. Aí depois chega outro e diz: eita, que nem crente é. E diz: olha, eu assisti o vídeo lá. Eu digo: opa, são 8. De repente não é nenhum. Entenderam, irmãos, o quanto isso é grave, o quanto isso é preocupante? E eu quero dizer aos irmãos que a forma de Deus falar é uma forma simples. Deus revela aos seus mensageiros, Deus revela ao reverendo Marcos o que a igreja de Caruaru precisa ouvir. Deus revela ao reverendo Jaziel o que a igreja de Recife e as que ele pastoreia precisa ouvir. Deus revela ao vosso obreiro o que vocês precisam ouvir. Nossa, revelação pentecostal? Não, de forma alguma. Revelação simples, das que Paulo tinha, como por exemplo essa: porque a respeito de vós, irmãos, me foi informado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Paulo, o apóstolo da igreja de Corinto, ficou sabendo de alguns problemas. Como ele ficou sabendo? Os irmãos, a família de Cloé, não foi. Foi de forma a serem usados por Deus. Porque nem todo mundo tem coragem de denunciar um pecado de uma igreja. Nem todo mundo tem coragem de assinar embaixo: foi eu, é eu que estou dizendo. A minha igreja, Paulo, está tendo esse tipo de problema. Muitos até falam, mas de forma anônima. Olha, irmão, está acontecendo tal coisa. Olha, mas por favor, viu? Não diga que foi eu não que falei. É anônimo isso, viu? Para que o pastor, para que o obreiro trate do problema. Mas se a pessoa dá de forma anônima, é complicado isso. Se ela não quer que você diga que foi ela que denunciou, é complicado. Sabe por quê, irmãos, é complicado? Porque pode ser mentira. Porque essa pessoa só pode estar querendo colocar fogo aonde não se deve ter fogo. Então, quando uma pessoa está dizendo a verdade, ela diz: olha, foi eu que disse. Pode dizer. Pode dizer que foi eu que vi, que foi eu que disse. Por isso que Paulo foi tão tranquilo aqui. Paulo, olha, está acontecendo, e eu não duvido da família de Cloé ter dito assim: pode dizer, Paulo, que foi eu, que fomos nós que dissemos isso. Porque está acontecendo e precisa ser corrigido. Isso foram eles? Não, irmãos, porque essa coragem vem de Deus. Foi Deus que mostrou à família de Cloé. Ele mostrou à família de Cloé o que estava acontecendo. E ele agora responsabiliza a família de Cloé pelo compromisso de modificar aquela situação.
Se a família de Clói se cala, agora teríamos dois culpados. Aqueles que estavam fazendo contenda na igreja e a família de Clói, que Deus mostrou o mal a eles e eles se esconderam, se omitiram por serem covardes. Então, meus irmãos, pastor Marcos, Jaziel, o seu obreiro e todos aqueles que são mensageiros de Deus para vocês, têm revelado o que anda acontecendo com os irmãos. Alguém vê que nem conhece vocês e conta algo. E se essa pessoa não precisa ser dita o nome dela, porque nem da igreja ela é, e os irmãos nem conhecem, mas elas conhecem os irmãos, simplesmente o dever do obreiro será investigar se realmente é assim. E tendo comprovação, ele tratará. Tanto ele pode tratar de forma individual, como ele pode trazer, como Paulo, uma carta para a igreja. Mas a igreja recebe cartas específicas do Senhor e que precisam ser consideradas. Então, para terminar, eu quero deixar bem claro para os irmãos que eu não estou aqui pregando de que você não deve visitar igrejas. Deve sim, é um dever seu, irmãos. E os irmãos pecam quando não visitam outras comunhões. O que eu estou dizendo é que os irmãos têm que procurar saber o que é que Deus falou na igreja de vocês. Porque Deus falou com vocês. E vocês estavam em outros lugares. Ah, mas eu estava na igreja, amém. Mas procure saber onde Deus quer que você se corrija. Para encerrar, eu quero contar duas coisas. Uma que vai acontecer daqui a pouco e outra que aconteceu há uns dias atrás. O irmão de outra igreja chegou para mim, um novo convertido, e disse assim: irmão, olha, eu tenho visto uma coisa errada no grupo da minha igreja de WhatsApp. E como as pessoas, eu percebi que escutam demais ao Senhor, eu queria que o Senhor falasse com elas sobre isso, para que isso fosse corrigido a tempo. E o que eu disse para essa pessoa foi o seguinte: irmão, eu não vou fazer isso, porque eu não serei tão perverso com o irmão dessa maneira. Eu jamais vou tomar do irmão uma honra que o Senhor Deus deu ao irmão. Eu jamais vou pegar aquilo que Deus confiou ao irmão e dizer é meu. Quem vai fazer sou eu. O irmão recebeu a honra de Deus duas vezes. A de poder ter a visão de enxergar o erro e a de ter a oportunidade de corrigir em nome de Deus esse erro. Como eu vou tomar essa honra do irmão? Vai e faça. Ele fez e depois me agradeceu, dizendo: irmão, falei, ninguém se aborreceu, todo mundo se corrigiu. Incrível isso, meus irmãos. Deus, Ele quer falar com cada um de nós e Ele vai falar. A questão é o quanto você quer ouvir. Depois, recentemente, uma ovelha me procurou e disse: irmão, tem muita coisa errada na igreja de Agrestina. Irmão, o senhor precisa corrigir. Eu digo: não, eu não, você. E essa pessoa disse: mas eu nunca fui falar, e o que é que vão pensar de mim? Eu nunca cheguei a falar diretamente com os irmãos assim. E aí eu disse para essa pessoa: bem-vinda à forma estranha, mas maravilhosa de Deus trabalhar com o seu povo. Deus usa qualquer um aqui. Qualquer um Deus usa. Não é o obreiro que é usado, é a igreja que é usada por Deus. E eu quero que os irmãos entendam isso. Deus teve uma palavra para todos nós esta manhã. Vou procurar colocar à disposição para que aqueles que não viram possam ver. E orar a Deus para que eles tenham interesse em abrirem as cartas de Deus para eles. Se eles não abrirem, a única coisa que nós aqui podemos fazer é chorar por esses irmãos e orar por eles. Que Deus nos abençoe, irmãos.